Shine bright like a diamond. Olá, sejam todos muito bem-vindos. O Podstar está no ar e este é um programa feito para você, com pessoas que brilham e enchem o mundo de luz. Hoje eu tenho uma enorme satisfação de receber aqui nos estúdios da TV Cidade de Farroupilha, canal 14 da NET, Guilherme Guzzo. Nos conhecemos já de longa data, né? O tema do nosso encontro hoje aqui é vida, né? E a área da vida é que também nos aproximou, né, Guilherme? Exatamente. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, obrigado a você, o pessoal da TV Cidade. Fico feliz de estar com você hoje. Então, a gente se aproximou, né, na área da docência, né, através da universidade, onde, através das ciências biológicas, né, e a minha própria atuação na época como médica veterinária, a gente acabou se encontrando nessa vida para falar de vida, para trabalhar com vidas, né? E eu queria que tu começasse hoje o programa se apresentando, Guilherme, para o pessoal que não te conhece ainda, que tu fale um pouquinho da tua trajetória, da tua formação. Bom, eu sou biólogo, né, bacharel e licenciado, então eu fiz as duas modalidades, né, então sou professor, fui professor no ensino fundamental, no ensino médio e hoje no ensino superior. Fiz o mestrado em zoologia, trabalhando com comportamento animal, né? E depois doutorado na área da educação em ciências, que é a área que eu atuo um pouco mais hoje. Uhum. Então, assim, basicamente é isso. Eu atuo no UX há 10, quase 11 anos, né? E é lá que a gente se conheceu, como você comentou há pouco. Então, a gente compartilha com esse interesse, né? Por, enfim, animais, comportamento. E essa área que tu atua, né, Guilherme, eu acho muito interessante, porque quando a gente fala de comportamento e também atrelada à educação, ele é bem importante, porque quanto mais a gente tem conhecimento sobre o comportamento de uma forma geral, não só dos animais, mas também o comportamento humano, a gente consegue ter um melhor entendimento sobre vários aspectos. Hoje eu trabalho muito na questão do comportamento voltado para o ser humano, e que tem um impacto, inclusive, nos negócios, né? No trabalho, na sua atuação profissional, né? Então, a gente tem esse entendimento. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais das tuas pesquisas na parte do comportamento, porque dentro do comportamento básico, né, Guilherme, a gente tem os mesmos comportamentos dos animais, porque somos natureza, somos animais. Exatamente. Esse é um ponto bem legal e é o primeiro, pelo menos a pessoa que eu conheço que levantou a ideia foi o próprio Darwin, que ele escreveu um livro sobre comportamento animal, e ele dizia nesse livro que aquilo que nós humanos fazemos e os demais animais fazem, ele é muito parecido. E diverge assim em termos de complexidade, né? Como você bem comentou. Então, conhecendo o comportamento animal, no nosso caso, talvez o comportamento de primatas, a gente consegue entender muito do que a gente faz também. Então, a gente encontra muitas coisas que são comuns em sociedades humanas, né? Como laços sociais, comunicação, comportamento eventualmente violento também, conflito. A gente consegue observar isso em sociedades não humanas, em populações de animais, primatas, por exemplo, canídeos, cetáceos, né, orcas, por exemplo, que tem uma estrutura social muito, muito complexa. Então, comportamento humano, na verdade, a gente consegue compreender ele estudando ou observando pessoas, né, e em diversos âmbitos, como você comentou, escolar, organizacional, e também animais, né? A gente consegue muito do que a gente observa em animais, a gente acaba, de certa forma, associando a gente vê muitas vezes vídeos, né, no Instagram, no Facebook, com animais fazendo coisas que são humanas, né? O que esses dias eu mostrava para minha filha um orangotango fêmea puxando um filhote, né? Daí eu falei, olha, Olivia, isso no mínimo o filhotinho fez manha para a mãe dele, a mãe dele resolveu, pegou. Não é que eu faça isso com a minha filha, obviamente, mas é uma forma que eles fazem, a gente consegue ler o comportamento de uma maneira que, de certa forma, nos espelhar nele. O que, de certa maneira, também é um pouco perigoso, porque às vezes a gente antropomorfiza os animais, né? Achar que o animal faz aquilo porque a gente espelha projeta o comportamento que é nosso no animal, e não necessariamente isso acontece. Mas é inevitável que a gente muitas vezes relacione o que eles fazem com aquilo que a gente faz também, né? É exatamente a nossa visão, né, que a gente acaba trazendo. Hoje eu estou fazendo um caminho inverso. Eu estou usando a biomimética.
Eu tô usando muito a bioinspiração para a gente poder acessar esses comportamentos que são naturais que a gente não acessa, né? Que são nossos, a gente não nem compreende, não tem nem compreensão disso muitas vezes. E falando nisso, Guilherme, curiosidade minha, queria também saber por que tu foi pesquisar, porque tu fez as tuas pesquisas, né, com primatas, né, também na parte da observação, e o que te despertou ir para essa área? Na verdade, Joana, a minha escolha pela biologia foi por comportamento animal. Eu sempre, desde criança, eu gostava e continuo gostando muito de animais. E sempre tive interesse muito grande em conhecer e saber por que os animais fazem aquilo que eles fazem. Então, eu sempre convivi com animais em casa, cães, gatos e aves, peixes, porquinhos da Índia e entre outras coisas que nós tínhamos em casa. E, de certa forma, lia muito também, antes da graduação, inclusive, sobre comportamento animal e foi o que me levou ao curso de biologia. E no curso a gente não tem, ou não tinha, pelo menos na época, disciplinas ou área de campo de etologia, estudo do comportamento animal. A gente tem isso, de certa forma, dentro de ecologia ou zoologia, mas não de uma forma muito específica. Eu procurei isso depois no mestrado, acabei trabalhando com comportamento a campo, com bugios, né, foi o meu trabalho no mestrado. E aí a questão da escolha da espécie e do ambiente, eu trabalhei no município de Ipê, que é aqui na Serra, ele foi, de certa maneira, por conveniência. Nós tínhamos o professor Júlio César Bica Marques da PUC, que trabalha com primatas. Que é uma referência, que é uma referência nacional, internacional, de certa forma também, publica muito e faz pesquisas que são citadas por muitas pessoas fora do Brasil, inclusive. Ele tem um laboratório de primatologia na PUC, e aí eu fiz meu mestrado com ele e trabalhei com um grupo de primatas aqui da Serra. A gente tem o bugio ruivo por aqui, que é uma das duas espécies, é o bugio e o macaco prego, né, são os primatas silvestres que a gente tem aqui. E com eles eu observei, na verdade, como o comportamento alimentar está ligado com outros comportamentos, em especial de descanso. Quem viu bugio conhece, Juliano, os animais, e quem vê bugio, por exemplo, numa mata, percebe que eles são animais que dormem por muito tempo. E uma pergunta que se faz é o que explica o comportamento deles de dormir ser tão dominante, né, no repertório de atividades. E uma das hipóteses é que isso está atrelado ao consumo de folha. Eles comem muita folha, e diferentemente de vacas, por exemplo, que conseguem digerir bem, que são ruminantes, o bugio ele não tem um aparato digestório tão bom para comer folha, então ele tem que descansar. Ele come folha, dorme, enquanto faz a digestão. E os dados da minha pesquisa, eles de certa forma corroboram essa hipótese de que o descanso do bugio está ligado à ideia ou ligado ao consumo de folha por eles. Eu investiguei outras coisas também, mas essa foi uma das questões do trabalho. Bem legal. E que mais assim que tu trouxe, que tu viu, que tu observou, talvez assim que seja uma curiosidade ou até mesmo algo que te surpreendeu nas pesquisas, Guilherme, relacionadas assim, a isso? Uma coisa, Joana, que eu observei e que eu também trago por leituras é a dificuldade que a gente tem muitas vezes de interpretar alguns comportamentos. E isso aconteceu várias vezes. Eu passava todo dia, assim, literalmente, pelo menos 8 horas, 10, 12, 14 horas por dia com os animais, porque eu chegava ao nascer do sol, então depende do horário, 5, 6 horas da manhã, no inverno um pouco depois, e saía da mata no final do dia. Então, quando eles iam dormir, estava escurecendo, era a hora de eu sair também. E então eu levava um caderno de campo para registrar as coisas que eles faziam. Isso é um trabalho de etologia, de estudo de comportamento. Para quem não sabe, aí é a campo. Faça chuva, faça frio, né, Guilherme? Tem que ir. No caso do Júlio, o frio, sim, chuva a gente evitava, mas chuva para preparar o ambiente. Então, assim, chovia, a gente tinha que marcar as árvores, identificar as árvores, e às vezes embaixo de chuva, frio. E às vezes estava lá e começava a chover. Eu já vi, inclusive, peguei um dia com um vendaval e eu vi uma árvore cair na minha frente. Assim, tava uma árvore no meio da mata, assim, caiu a árvore, um vento e os bugios com medo, e eu também. Enfim, a gente passa umas situações complicadas. Mas, Joana, voltando para o que tu comentou há pouco, uma das coisas que sempre me pareceram super interessantes e desafiadoras para quem estuda comportamento animal é interpretar comportamentos. Então, isso, para quem tem animal em casa, né, quem convive com gato, com cão, com peixe, qualquer que seja o animal, é difícil de saber, muitas vezes, a motivação do comportamento. Assim, uma situação que me vem à memória, um dia tinham 2 fêmeas dormindo num galho de árvore de uma araucária que era um pouco baixa,
uma estava dormindo encostada na outra, assim, de costa. Então, uma vira de lado e outra de costa para ela. E uma delas levantou, ela cutucou a outra e voltou, ficou de costa para ela de novo. Aí aquela que foi cutucada não fez nada. Nisso, a outra fêmea levantou de novo, cutucou mais uma vez e virou de costa. A minha interpretação para aquilo foi que ela queria que a outra fizesse o que a gente chama de catação, né? Fosse procurar... Um tipo de interação. Exatamente. Queria ter alguma interação social com ela. E a outra não fez nada, ela simplesmente depois foi embora. Mas eu não sei. Assim, então, uma coisa que me parece super interessante e desafiadora é como é que a gente sabe que aquilo que a gente interpreta, isso não foi pro meu trabalho porque não era um aspecto de interesse do trabalho, Sim, mas mais uma questão assim que me aconteceu por observar os animais. Aconteceram outras vezes, outras coisas também. E a dificuldade é essa. Como é que a gente sabe se aquilo que eu acho que está acontecendo é de fato o que motivou, nesse caso, o macaco, né? Ou a macaca a fazer aquilo? Eu não sei. E isso é interessante, Guilherme, que tu está trazendo, porque também permeia, né, as nossas dúvidas relacionadas às nossas próprias interações, muitas vezes, a uma provocação. Por que a pessoa teve aquela, né, foi provocativa, né? O que motivou? Fiz alguma coisa, será que motivou aquilo? Sim. Né? A gente fica com essas lacunas, né? Exatamente. A dificuldade muitas vezes de interpretar o que os outros, o que motiva os outros a se comportarem, né? Você falava sobre comportamento humano antes, a entender a motivação de um comportamento, né? Eu lembro uma vez, e falo às vezes com meus alunos sobre uma história, eu tenho meus pais que moram no Prado, então eventualmente a gente vai de Caxias para lá. E uma vez eu estava sozinho indo para lá, e tinha um motorista atrás de mim, dirigindo muito rápido, com um carro muito próximo ao meu, e o cara falava ao celular. E aí, assim, eu fiquei indignado, eu fiquei brabo, cara, tipo, que tipo de pessoa dirige desse jeito, né? De forma imprudente, descuidada, falando ao celular, grudado no carro da frente com pressa. Aí a gente andou mais alguns quilômetros, o cara continuava atrás do meu carro, e nisso tinha um acidente na frente. Então, 2 carros que provavelmente tinham batido, e nisso eu vi que o motorista que estava atrás de mim parou. Aí a minha percepção do comportamento dele mudou. Aí eu entendia ele como um cara apressado, irresponsável, alguém que não deveria estar dirigindo, né, habilitado a dirigir. E aí me ocorreu se talvez não tenha sido um familiar dele envolvido no acidente, por exemplo. Ele estava rápido falando no celular porque alguém que tinha batido o carro ligou para ele, estava querendo saber como a pessoa estava, não sei. Me surgiu essa... Você pode ser. Exatamente, e eu não sei o que motivou ele, mas é provável que tenha ligação com o acidente. Alguém ligou para ele dizendo que um familiar estava em situação complicada, e aí ele foi o mais rápido possível até lá. Não quer dizer que dirigir rápido ao celular seja algo recomendável, obviamente não é, mas me fez pelo menos pensar de uma forma diferente sobre o comportamento dele, sabe? Talvez a motivação dele não é que ele seja uma pessoa, um motorista ruim, era uma pessoa que estava em situação de desespero, preocupada com alguém e, enfim, ele fez isso justamente por essa razão. Foi uma impressão, né, que tu acabou tendo. Exatamente, Mas quando a gente fala, né, nessas questões de comportamento e impressões, até a gente está indo um pouco além, né? Porque a gente está buscando um sinal ou algo que a gente possa identificar para uma dedução, né? Mas quando a gente fala num comportamento mais padrão, a gente tem um repertório comportamental, todas as espécies têm, né? Eu acho muito bacana das pesquisas relacionadas a isso e o cerne, né, das pesquisas realmente está relacionado à observação, a gente observar. Sim. E para a gente observar, a gente tem que perceber, né, Guilherme? Muitas vezes a gente está, por exemplo, no nosso dia a dia hoje, nas relações humanas, a gente está no nosso modo automático de funcionamento e a gente não está percebendo o que está acontecendo à nossa volta. A gente tem muitos sinais e que a gente acaba muitas vezes não dando atenção para isso, né? Então, o nosso nível de atenção para os comportamentos, para essa leitura, para essa observação do outro, dos relacionamentos, muitas vezes se deixa passar, né? Sim. E só para complementar, o que eu queria fazer um gancho com relação a essa colocação é que hoje, a gente tem, digamos assim, um momento, acho que até a pandemia acabou também acelerando um processo de individualização mais, né? Então, eu vejo que hoje, até
os meios digitais, pela própria tecnologia, acabou muitas vezes os jovens, principalmente os jovens, né, tendo um pouco mais de dificuldade da vida social nesse sentido de fazer essa leitura, de fazer essa interpretação desses sinais de comportamento ou buscar mais um isolamento social, né? Juliana, assim, eu não pensei muito bem sobre isso. Eu teria que pensar porque é uma questão bem complexa. Mas eu já ouvi professores, por exemplo, de ensino fundamental e ensino médio, comentando que tiveram dificuldades, assim, com relação a interações sociais dos alunos nessa época de volta, né, pós-pandemia. Assim, comentando exatamente isso, que as pessoas muitas vezes, a impressão, conversando com um professor em especial, ele disse que a impressão que ele tinha é que os estudantes eles não sabiam como se comunicar ou como se portar uns com os outros estando fisicamente no mesmo espaço, né? Modular ou regular o seu comportamento, Exatamente, né? porque uma coisa é você se comunicar com alguém por um meio digital, né? A gente está escrevendo uma mensagem de WhatsApp, ou um e-mail, ou alguma mensagem em uma rede social. E outra coisa é você estar com a pessoa, né? Estar frente a frente com ela, conversando. Então, tanto que eu vou tangenciar um pouco o que tu comentou, Juliana, mas aproveitar o comentário. Muitas coisas que a gente vê, por exemplo, em relação a até agressões verbais na internet, né, comentários que são agressivos, as pessoas muito provavelmente não fariam isso se tivessem falando com alguém frente a frente. Algumas pessoas até podem fazer, né, mas a maior parte delas eu imagino que não. Então, essa questão de você ou usar meios digitais de comunicação, ela tem, obviamente, inúmeras coisas boas que nos trazem, a gente é dependente disso, né? Mas também algumas coisas que a gente tem que olhar com atenção, né? Essa dificuldade de a gente muitas vezes se comunicar, ou conviver com pessoas em ambientes físicos, né? Sim. E muitas vezes até a própria linguagem, né? As coisas que a gente faz, ou a atenção, como você comentou, Juliana, que a gente presta às pessoas também, né? Ou muitas vezes deixa de prestar atenção nelas também. Então, são trocas, né? A gente ganha muitas coisas e algumas coisas elas são mais complicadas, né? Eu vejo que esse aspecto, esse ponto, né, a gente não pode esquecer, né, dele, porque isso tem um impacto, né, Sim, bem sim. importante nas questões desses relacionamentos, desses vínculos. A gente, querendo ou não, a gente passa por diversos ambientes diferentes, grupos diferentes ao longo do nosso dia, né, Guilherme? E a gente tem que estar sempre se regulando e se modulando Sim, aqueles sim. lugares que a gente vai, né? E aí, isso, querendo ou não, dá sinais para que a gente também se regule em termos de comportamento, né? Aqui eu posso estar mais solta, Sim, aqui eu tenho que sem ficar um pouco dúvida. mais, né? Sim, Que sim, sinais aquela pessoa está sim, passando para mim, né? De sim. que forma que eu tenho que me comportar naquele Sim. ambiente, né? E talvez, Juliana, a pandemia ela nos dificultou um pouco isso, né? Porque é isso que você comenta, a gente está em ambientes diferentes. Eu sei que algumas coisas que eu faço em casa eu não faria no restaurante. Sei lá, não vou me esticar num sofá e, né, esticar as pernas e deitar no sofá de casa. Se eu encontro o sofá no restaurante, eu não vou fazer a mesma coisa. Então, há contextos nos quais comportamentos são desejáveis e contextos nos quais eles não são. E talvez algumas pessoas, justamente por passarem muito tempo sem ter essa possibilidade de convívio social, ou enfim, por outras razões também, né? Às vezes razões talvez culturais, elas têm dificuldade de fazer essa adequação, né? De entender que alguns comportamentos ou algumas coisas elas não são, ou elas são socialmente aceitáveis em um contexto e tal. Inconvenientes, né? Exatamente, mas não são convenientes em outros, né? Aí Seja a gente chama o sem noção. Exatamente, é isso aí. Então, Esse é o sem em alguns noção. exatamente, isso aí. Né? Mas por isso, é que também existe uma cultura em cada grupo, né? Sim. Também Às que faz esse sim. contexto, né? Às vezes, Juliana, o próprio hábito, a gente cresce em ambiente familiar, então nós somos influenciados por familiares, por amigos, por pessoas da escola. Eu tenho uma filha que ela tem 6 anos, e ela está agora entrando no primeiro ano, e muitas vezes a gente pergunta, ela fala algumas coisas que a gente, não fomos nós que ensinamos. E olha, isso aqui não fui eu que disse para ti. Quem que comentou isso contigo? Foi fulano, foi um colega, uma colega. Ou ela ouviu de outra pessoa. Então, inevitavelmente, as influências sobre as pessoas são várias. E é importante que a gente desenvolva essa habilidade de ter esse bom senso de entender que a gente
não pode falar certas coisas ou fazer certas coisas em algumas circunstâncias, né, que elas não são apropriadas. Acho que é uma coisa, é uma habilidade que a gente desenvolve ao longo da vida, né? E algumas pessoas não têm, como você comentou, não tem talvez essa percepção, né, tão apurada. E eu acho que essa percepção, essa habilidade desenvolvida, ela te traz um grande diferencial competitivo ainda, porque sai na frente da maioria das pessoas que não tem essa habilidade, né? Essa percepção, que ela é uma percepção um pouco mais subjetiva, ela é mais fina, né? Tanto que a gente fala, por exemplo, hoje em educação, a gente fala muito sobre competências, né? No sentido não só educação curricular, do ensino básico, mas assim, educação profissional também. As pessoas, elas obviamente têm que conhecer muito da área em que elas atuam, tem que ter esse conhecimento conceitual, esse conhecimento procedimental, como a gente fala, de saber fazer as coisas, mas há também é importante que elas tenham outras habilidades que são habilidades socioemocionais, habilidades de relacionamento, que elas também são muito importantes. Porque a nossa ação profissional, ela é um âmbito da vida. E ela, muitas vezes, a gente vai mudar ela, vai trocar, vai fazer outras coisas. Então, a gente vai carregar conosco algumas coisas da nossa formação que podem ser úteis para todas as coisas que a gente fizer. E talvez algumas dessas competências são emocionais, sociais, habilidades de pensamento. Então, isso são importantes em qualquer que seja o âmbito da vida, né, que a gente esteja. Perfeito. E com relação a essas habilidades socioemocionais, vou fazer um gancho aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso também, né? Tu observando os próprios primatas, né? Não sei se tu fez observações de longa data, porque passou por um período, né, grande de observação e de trabalho, de pesquisa, né? E o quanto os laços emocionais e afetivos, eles são importantes para um adulto saudável emocionalmente, né? A gente olha esses estudos, né, que começaram, a gente tem estudos de longa data com seres humanos e com animais também, principalmente esses animais que permeia a vida social, né? E o quanto esses laços, esses vínculos afetivos, eles têm esse impacto nessas habilidades, né? Sim. Tem um trabalho de acho que um psicólogo americano chamado Harry Harlow, dos anos 50, se eu não me engano. E ele trabalhou com macaco rhesus, ele fez... Hoje, o trabalho dele não seria permitido por questões éticas, mas ele fez uma série de experimentos retirando, tu provavelmente conhece o trabalho, retirando filhotes das mães e colocando com mães substitutas, que eram basicamente modelos de metal, ou então que outros a mãe era de metal com revestimento de pele, de alguma coisa, enfim, mas que não davam carinho para o animal, ou algumas davam até choque, enfim, tem algumas variações do experimento. E o que ele observou que animais que eram criados em condições artificiais, ou que eram sem afeto da mãe, assim, esse contato da mãe, eram animais que tinham mais dificuldade de relacionamento social depois que eles encontravam outros macacos em um ambiente, em outro recinto. Inclusive, eram animais que tinham uma incidência de comportamento agressivo muito maior. Eu não sei até que ponto esse tipo específico de trabalho ele se aplica mais amplamente a outras espécies, inclusive a gente. Mas eu imagino que, de alguma forma, tem relação conosco ou com outras espécies de mamíferos sociais, pelo menos, né? Porque... Não, desculpa. Existem outras pesquisas que utilizaram como base esse experimento, né? Que foi utilizado, e inclusive para antecipar comportamentos, né? De agressividade, até mesmo comportamentos violentos, né? Então, assim, esse experimento, ele proporcionou como uma base para se identificar o quanto jovens que não tiveram, não é uma coisa geral, né? Vamos deixar bem claro aqui, né? Mas é uma tendência, né? É que essas crianças que passaram por várias coisas na sua infância e foram privados do contato social ou desse afeto, têm a tendência a terem ou serem presos, passarem por várias situações, né, agressivas ou violentas em função da vida
na primeira infância, né? A gente pode esperar, Juliana, que tenha algum tipo de consequência, porque nós somos uma espécie social, né? Então, qualquer mamífero social, ele tem que crescer em convivência, crescer no sentido assim, de crescer uma vida o mais saudável possível. Um dos elementos é tu ter uma convivência com outros indivíduos, né? Isso a gente pensa vale para cães, enfim, para primatas como chimpanzés e para nós também. Então, a inserção social ela é importante, né? Na família, com um grupo de amigos, enfim, na sociedade. Até porque a gente vê, por exemplo, crianças ou animais não humanos brincando, e a brincadeira ela é importante não só como um estímulo mental, mas também ela prepara, de certa forma, as pessoas, os animais, para eventos futuros. Então, se a gente pensa, por exemplo, ver dois felinos brincando, o tipo de comportamento que eles fazem é muito parecido com o que eles usam para caçar depois. Então, a interação social ela é importante no momento em que os animais fazem ela, mas, de certa forma, ela também prepara os indivíduos para eventos futuros, né? Animais não humanos para caça, por exemplo, para se defender de alguma ameaça. Então, ela é importante em vários âmbitos da vida, né? Exatamente, eu dei risada porque eu estava pensando a mesma coisa. E é exatamente isso, né? Então, o que a gente estava falando anteriormente com relação a essa privação desse contato, né? E desses vínculos mais afetivos, eles acabam muitas vezes tendo esse impacto, inclusive na questão de empatia, né? Então, a dificuldade que eu tenho de, né, me conectar com o outro, ler a né? outra pessoa, E ler a né? dificuldade, essa habilidade de ler, que vai de encontro que a gente estava falando antes, né? Mas é interessante essa questão do comportamento. Eu acho que é importante a gente falar sobre a vida social também, né? Porque, querendo ou não, a vida social é um estilo de vida, né? Não deixa de ser o nosso estilo de vida próprio. Ontem até eu acabei falando sobre isso, de um documentário que tem no Netflix, um novo, que fala como ver até os 100 anos, as zonas azuis, não sei se chegou a assistir. Não vi esse. É interessante porque eles fazem um mapeamento de pesquisas científicas ao longo de muitos anos e eles mapearam, né, quais os principais pontos relacionados ao estilo de vida que impactam na qualidade de vida e na longevidade. E aí vem a vida social. É sim, né? Sim. Eu li há pouco também, eu não lembro em qual. Foi um livro recente que fala também sobre comportamento, mas que o autor tem uma conclusão parecida, que um dos elementos que predispõe as pessoas a viverem mais é exatamente ter boas relações sociais e uma rede social sólida, né, com outras pessoas. Então, assim como alimentação, exercício, e então ter uma vida social também é importante, né? A gente pensar um pouquinho como é que tá a nossa qualidade. Exatamente, e hoje, algo né? que não é não parece tão óbvio, né? Quando a gente lê recomendações médicas, ou o próprio bom senso nos sugere, assim, alimentação boa, cuidado com o sono, exercício, e muitas vezes é isso, né? Evitar hábitos ruins, sei lá, como fumo, por exemplo, bebida alcoólica em excesso. E aí dá para incluir um outro, né? Que é exatamente esse, ter cuidado e ter atenção como a gente vive, né? Como a gente se relaciona com outras pessoas, que é um ponto bem importante também. E parece ser embasado por evidência científica boa, né? Muito boas, Eu deixo a recomendação aí para quem não viu ainda esse documentário. No mínimo, nos faz pensar. Sim, exatamente. É legal pensar, ponderar sobre isso e até, de certa maneira, para a gente ter tempo de modificar algumas coisas que eventualmente podem não estar tão boas, né? Nosso estilo de vida. Exatamente. E esse é um ponto, né, sobre o pensamento crítico, né, que é uma área também que tu gosta bastante, né, Guilherme? Inclusive, Que eu fiz o doutorado também, e a tua trabalhando linha com também isso. de trabalho, né? Sim. E é uma área que eu acabei adquirindo muito da filosofia, né? Essa proposta, né? Que a gente parar para pensar um pouquinho mais sobre as coisas, Isso. né? Que a gente falava, Juliana, há pouco, né? A questão de examinar aquilo que tentar ir além das nossas primeiras impressões, né? Como a gente falava sobre quando a gente vai avaliar o comportamento de alguém, ou pensar sobre as motivações do comportamento, né? Talvez esperar um pouquinho e procurar ter razões um pouco melhores para
atribuir a motivação adequada, né? Talvez a pessoa que a gente acha que é um motorista irresponsável, na verdade é alguém preocupado com um familiar. Outro exemplo que me ocorre também, um tempo atrás eu estava num shopping em Caxias e um carro estacionou, deixou um espaço muito grande para o carro do lado, assim, e muito próximo do carro à esquerda e muito longe do carro à direita. Daí eu pensei, caramba, mas a pessoa, será que... Onde é que conseguiu a carteira? Esse tipo né, que nos ocorre, de pensamento assim. Exatamente. E aí depois, daí eu tive, por coincidência, eu voltava, era no mercado, na verdade. Voltava pro meu carro e as pessoas, proprietárias do carro, também voltavam. E na verdade, quem saiu do lado do passageiro era uma moça que era cadeirante. Então era fundamental que ela deixasse espaço do lado justamente para que ela tivesse acesso ao carro. E aí, de novo, minha percepção foi completamente oposta à minha primeira impressão. Minha primeira impressão foi pensar, caramba, que motorista estaciona desse jeito, né? E na verdade não estaciona assim porque uma passageira, ela precisa que haja espaço para ela conseguir sair e entrar no carro, né? Essas impressões muitas vezes a gente acaba trazendo como verdades absolutas e não são, né? Isso aí. E é interessante o que tu fala, traz como exemplo, né, a questão do trânsito, porque eu acho que assim... Sim, ocorre muito conosco, né? Não, e eu acho que o trânsito, assim, eu acho que é o melhor cenário de exibições de comportamentos. Sim. Dos extremos, sim, né? Sim. Eu acho que a gente quiser pegar qualquer coisa, a gente consegue, né, como trazer como exemplo no trânsito, né? Exatamente. E até, assim, exemplos de impaciência, né? De falta de intolerância, falta de respeito, a gente vê. E... também, algumas vezes a gente pode compreender, né? Porque as pessoas, elas estão, sei lá, cansadas, muito estressadas. Não quer dizer que isso justifique certas coisas, obviamente, mas a gente consegue pelo menos entender o que motiva um comportamento, né? Mas exatamente, o trânsito é um espetáculo, assim, no sentido de que ele é um mundo, né? É visível, né? Exatamente. E pelo contrário, a gente muitas vezes também vê muitas pessoas que são respeitosas, que param na faixa para pedestres passarem, que olham, dirigem com atenção, enfim, dão espaço para ciclistas. Então também tem esse aspecto, né? De a gente ver o que há de bom e mal na gente, né? A gente consegue ver no âmbito do trânsito, por exemplo. Com certeza. Muito bem, Guilherme, eu ficaria aqui horas conversando contigo sobre esse assunto. Igualmente, porque são eu coisas adoro. legais para conversar, né? Exatamente. É algo que eu adoro bastante. Então, assim, falando, né, sobre a parte de vida, de comportamento, eu gostaria que tu trouxesse para os espectadores uma mensagem final sobre isso, né? Pode ser um resumo do que a gente falou, ou, enfim, para um fechamento. Certo. Eu diria, Juliana, que a gente tem inúmeras possibilidades, né, com a nossa vida, inúmeras possibilidades de realizações. E quaisquer que sejam nossos interesses, nossas habilidades, me parece que é uma coisa bem importante a gente ter como um princípio o hábito de a gente pensar sobre as coisas que a gente faz e sobre as coisas que a gente pensa. Justamente para tentar fugir dessas primeiras impressões, que muitas vezes elas são a origem de preconceitos ou de ideias mal fundamentadas, né? Então, refletir sobre a vida é bem importante, qualquer que seja a nossa profissão, os nossos interesses, né? Acho que esse é um conselho que eu tento aplicar também a mim que é procurar pensar sobre aquilo que eu faço, né? Sobre motivações, sobre interesses, e procurar muitas vezes essas primeiras impressões também sempre colocá-las sob escrutínio, assim, bom, minha primeira impressão sobre tal coisa é essa, mas será que ela é uma impressão boa, né, ou não é tão boa assim? E então acho que ter essa capacidade de ponderar, sabe, de tolerar, de buscar moderação em muitas coisas também, a gente vê eu não uso muito rede social, mas a gente vê também muitas posições extremas ou discursos muito extremos. Então, também ponderar sobre isso, refletir sobre, a gente falava no começo da conversa, sobre a questão da comunicação com outras pessoas, né? E me parece que isso tudo é importante, mas refletir está na base das coisas, ser capaz de parar, pensar sobre aquilo que a gente pensa, sobre aquilo que a gente faz, sobre a forma com que a gente se relaciona com os outros. Isso tudo é bem importante. Esse é um aspecto que nos torna humanos, inclusive. Exatamente. Eu diria, Juliana, que é exatamente esse. Pensar, por exemplo, eu moro no apartamento e nós temos 2 gatas. E
para elas é tudo no automático, né? Caiu um fiozinho na frente, elas vão agarrar e vão pegar. Não quer dizer que se para nós, a gente muitas vezes cai alguma coisa, a gente vai pegar. A nossa primeiro instinto pode ser esse. Mas, assim, pensando numa outra situação, a gente tem muitas vezes um primeiro instinto como um gato também tem. Só que o gato, muitas vezes, ou na maior parte das vezes, ele simplesmente segue o instinto e faz. Segue o fluxo. Né? E nós temos a capacidade de parar e pensar se aquilo é adequado ou não. Muito bem. Muito obrigada pela mensagem, inclusive, Guilherme. Vamos para a finaleira, então, do programa hoje, com o bate-bola. Vamos ver. Conta pra gente, Guilherme, qual que é a tua maior inspiração na vida? Acho que meus pais, meu pai, minha mãe e minha irmã, minha família, de certa forma, minha esposa, minha filha, acho que essas são as pessoas que me motivam a fazer as coisas que eu faço e seguir em frente. Muito bem. Se tu pudesse agora se teletransportar para algum lugar do mundo, onde seria? Nossa, vários lugares. Minha irmã mora no Canadá, então acho que Quebec seria um lugar legal. Frio, eu gosto de frio. Agora não tá no inverno, tá bem frio, inclusive, aí seria um lugar legal. Show. E se tu pudesse ter um superpoder relacionado à mente, qual seria? Nossa, isso é difícil. Ou um superpoder de uma forma geral? Eu diria assim, eu acho que sabedoria é uma coisa que é importante, que é essa capacidade de ponderar. Eu acho que sabedoria, ela é uma capacidade que a gente tem em graus, né? Algumas pessoas são menos, ou em alguns âmbitos da vida a gente é menos sábio, em alguns âmbitos nós somos mais sábios. Eu diria que talvez mais sabedoria, isso é importante. Muito legal. E qual que é o teu maior hobby ou passatempo? Eu gosto muito de ler e gosto muito de correr também. Correr na rua é bom, na academia também é legal, e leitura. Legal. E que lugar favorito tu tens para relaxar, para recarregar tuas energias? O que tu gosta? Eu diria assim que, por incrível que pareça, eu costumo descansar bastante correndo. Acho que a gente consegue ficar sozinho assim na rua, então é um espaço bom, é uma ocasião boa para... Eu penso pra muito... pensar. Exatamente. Então eu corro, sei lá, 10, 15 quilômetros, então 40, 45 minutos, uma hora, e dá tempo para pensar e é legal. Muito bom. E se tu pudesse ter uma profissão completamente diferente da atual, qual seria? Nossa, assim, eu sou professor, eu adoro o que eu faço, então acho que professor é uma coisa, mas há outras carreiras que são legais também. A própria veterinária é legal, acho que psicologia é legal, que são áreas que me interessam bastante, então talvez alguma coisa nesse sentido. Muito bom. Qual é o teu maior desejo para o futuro? Eu acho que talvez... São vários, assim, mas eu podia dizer, assim, ser um bom pai e dar bons exemplos para minha filha. Acho que esse é o principal, uma coisa que me preocupa bastante, assim, uma que me faz prestar muita atenção, né, na relação com ela e dar muito valor aos momentos que a gente tem junto. Então, acho que essa é uma coisa importante. A última de hoje. Uma palavra para definir nosso encontro. Legal, acho que é uma palavra divertido, talvez mais uma palavra e interessante também. Muito obrigada, Guilherme, quero te agradecer imensamente. Obrigado a você pelo convite. Adorei mesmo. Igualmente. Espero que vocês também tenham gostado aí desse viés para falar de vida e comportamento. Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo Pode Estar. Shine bright like a diamond.